Olá pessoas, eu sou o Kenai e nesse vídeo eu vou fazer um tutorial de como salvar as configurações de jogador entre as sessões de jogo. E nesse tutorial eu vou presumir que você já sabe o básico do Godot, então eu não vou explicar as coisas em tantos detalhes. Se você já tem uma experiência a mais e só quer ver como salvar mesmo, você pode pular para os minutos que estão aí na tela. Caso contrário, você pode ver todo o processo comentado para evitar de se perder. Então vamos lá. Aqui eu estou com um projeto novo, que eu criei especificamente para o propósito desse vídeo, e nesse projeto eu quero criar duas cenas separadas. Uma cena de intro, que é aquela cena com splash screen antes do menu do jogo carregar, e ela é ótima para carregar esse tipo de informação, que já deve estar carregada antes mesmo do jogo começar. E a outra cena é uma cena principal, onde o jogador vai poder mexer nas configurações e vai poder salvar elas. E nesse momento, a única função da intro é redirecionar para a tela principal, mas depois essa intro vai carregar as informações que foram salvas, e só depois disso que elas vão redirecionar. E para isso eu vou usar o getTree.changeSceneToFile, passando como parâmetro o caminho para outra cena, que é a cena que eu quero ir. Depois eu vou dar uma leve ajeitada nessa cena de intro, só para colocar algum elemento nela. Mas o tempo de loading é tão rápido que quando estiver funcionando nem vai dar para ver essa tela. Se você realmente quiser fazer uma tela de splash screen, eu recomendo que você coloque um tempo mínimo de tela, mas no meu caso eu não vou fazer isso. Após isso, eu vou criar uma outra função de trocar de cena, passando o caminho da cena como um parâmetro em uma string. Eu fiz isso para poder chamar essa cena por um timer depois, se eu quisesse colocar um tempo mínimo de cena, mas eu acabei nem aplicando isso. Então fica a seu critério se você quer ou não aplicar essa parte. Mas com isso, a nossa cena já está redirecionando para a tela principal adequadamente. Aqui na tela principal eu estou adicionando um Canvas Layer para criar uma interface um pouco mais responsiva. E dentro dela eu vou criando um menu com configurações de volume, idioma e para desabilitar efeitos visuais. Eu não vou explicar em detalhes o que eu estou fazendo ali na tela, mas se quiser ir acompanhando, eu vou tentar não deixar essa parte tão acelerada no vídeo. Mas o que importa é que eu adicionei uma Spinbox para a pessoa poder colocar as configurações de volume em forma de número, um Option Button para ele poder selecionar a opção de idioma, que para ele aparece em forma de texto, mas o componente funciona baseado em um ID, que também é baseado em número. Então o texto português possui o valor 0, o inglês possui o valor 1, o japonês possui o valor 2, e assim a seguir para cada novo idioma que eu adicionasse. Por fim, tem o Check Button, que diferente dos outros dois, que são baseados em números, o check button é baseado em booleano, um valor binário que só pode ser verdadeiro ou falso, sem nenhuma outra opção. Após a tela estar criada e com as coisas funcionando, eu vou criar agora um script global. Os scripts que colocamos nos nossos nodes só atuam nas cenas onde esses nodes estão instanciados, mas quando queremos um script que salve as configurações de jogo, você pode precisar acessar ele em diversos lugares diferentes do seu código. Para isso, eu vou criar um script aqui, sem deixar ele atrelado a nenhum node. Então vamos vir aqui em Project Settings, vamos na aba de Globals e aqui podemos carregar o nosso script global que acabamos de criar. Vale lembrar que eu chamei o nosso script de global, mas ele poderia ter qualquer nome. As globals do Project Settings suportam vários códigos globais com diferentes funções, mas nesse caso eu vou usar apenas um mesmo. Se certifique de deixar ele ativo, caso contrário ele não vai funcionar como um código global. Agora aqui no código global.gd eu vou criar duas funções, a função Save Game Settings para salvar as configurações de jogo e a Load Game Settings para carregar as informações de jogo. Então eu vou voltar ao código da intro.gd, onde eu vou chamar o código de load, que deve ser executado logo quando a intro começar, antes de redirecionar a cena. E depois vou criar um outro código na outra cena, na mainScene.gd, onde eu vou colocar um código chamando Save Game Settings e também vou criar um botão na mainScene que vai servir para eu salvar as configurações. Até é possível de salvar as configurações em tempo real, conforme a pessoa altera, mas não acho que tenha alguma vantagem relevante em fazer isso, então eu vou deixar um botão à parte para salvar as configurações mesmo. Após isso eu vou criar com export, para eu poder definir elas em cenas depois, as variáveis para a Spinbox do volume, o Option Button do idioma e o Check Button do efeito. E na global, eu vou criar uma variável onde eu vou guardar apenas o valor desses itens, eu não vou guardar o item inteiro, apenas o valor dele. No caso, para volume e idioma, eu vou guardar um número inteiro. E no caso do efeito, eu vou guardar um booleano. E voltando ao código da cena principal, eu vou criar uma nova função para aplicar as novas configurações.
E nela, primeiramente eu vou definir as variáveis globais com os valores que tenho nos campos da Spinbox, Option Button e Check Button. Ou seja, eu vou pegar os valores que eu já tenho na tela, com os quais o usuário interagiu, e eu estou colocando esses valores naquelas variáveis do código global.gd, que são os valores que vão ser salvos. E após isso, eu vou chamar o código de salvar do global para de fato salvar esses dados. Eu vou agora copiar esse código de salvar diretamente do site da documentação do Godot e vou usar ele de referência aqui no código de salvar, e vou fazer o mesmo para o código de carregar essas informações. Agora vamos lá, deixa eu explicar melhor esse código. Primeiramente, ele está fazendo um config_file.new, e isso está instanciando um novo config file, com o qual vamos trabalhar, e estamos guardando esse config file nessa variável chamada config. Então, usaremos o config.setValue para guardar um valor, passando 3 variáveis, sendo elas seção, que é um marcador da categoria da variável guardada. Nesse exemplo que eles dão, eles usam o config file para guardar o high score de um jogador, ou seja, o recorde dele, e usam essa seção para dizer se o recorde é do jogador 1 ou jogador 2. O segundo valor é o nome do valor que está sendo salvo, ou seja, quando a gente for buscar essa informação dentro da seção, como a gente vai procurar por ela? No exemplo deles, para cada seção tem um player name e um best score, ou seja, o nome do jogador e o recorde dele. Por fim, nós definimos qual valor de fato está sendo guardado. Então, as duas primeiras informações guardam informações de como e onde ele é guardado, enquanto a última informação mostra o que de fato é guardado. No nosso caso, eu estou salvando apenas as informações de configuração. Então, vou deixar todas as seções como config, e nos nomes das chaves eu vou colocar os nomes de volume, idioma e efeito. E no valor guardado, eu vou colocar as respectivas variáveis que estão aqui no código global. São esses os valores que eu quero guardar. Vou colocar então para salvar isso no arquivo chamado config.cfg. E esse caminho, user : é o caminho onde esse arquivo vai ser criado e salvo. E eu vou deixar aqui na descrição a página da documentação onde fala sobre os file paths, e lá é explicado o melhor funcionamento do res : e do user : mas basicamente no Windows, que é o meu caso, por padrão ele deixa o arquivo em porcentagem appdata porcentagem /godot /appuserdata nome do projeto. E vale lembrar que, salvando as informações dessa forma, a informação é guardada em forma de texto pura, sem nenhum tipo de proteção contra alteração. Então, depois de terminar a gravação, eu fui até o caminho e eu abri o arquivo para mostrar, e ele fica com a informação aberta dessa forma. Então, se você precisa que essa informação seja guardada de forma protegida, você pode usar o Save Encrypted ou o Save Encrypted Path, os quais eu não vou explicar aqui, mas saiba que eles existem. Mas voltando ao código, agora eu vou fazer um Load Game Settings, e em partes eu vou mudar essa variável para ela se chamar config data, já que ela vai guardar os dados de configuração. Depois é criado um novo config file. Então é feita essa validação de que er é igual ao config.load, comigo passando de parâmetro o caminho do arquivo onde ele tinha sido salvo anteriormente, ou seja, user : config.cfg. Se essa função for chamada corretamente, ou seja, se o arquivo de config tinha dados para serem carregados e eles foram carregados corretamente, então o error vai ser ok. Se houve qualquer erro, não será ok, então ele vai cair nessa condição e o código não vai prosseguir. Esse return vai fazer com que o código dessa função pare nesse ponto. Se o código estava ok e passou para a próxima parte, a gente deve fazer um código agora para recuperar os dados que foram salvos anteriormente, e aqui ele tinha um loop para pegar os dados de cada jogador. No meu caso, eu quero apenas as configurações, não tem essas seções de jogo, então eu vou criar as variáveis para guardar essas configurações e buscar diretamente essas variáveis na seção e com a chave que elas foram nomeadas. Agora, as variáveis carregadas estão sendo carregadas no código global. Então eu vou voltar na cena principal, vou remover o process, porque esse código não tem nada que precise fazer todo o frame, então não tem por que esse código existir. E eu vou adicionar aqui a função ao botão de salvar. E para fazer isso eu vou clicar no botão, entrar em Node e Signals, e aqui tem o button down, ou seja, quando esse botão for apertado, eu vou chamar uma função no código da main scene, que no caso vai ser a função do apply new settings. E ao confirmar aqui, já dá para ver aqui que o botão está vinculado a essa função.
Então, quando esse botão for apertado, ele vai chamar aquela função. Agora, para o código funcionar, eu preciso lembrar de adicionar os componentes naquelas variáveis exportáveis. Lembra que eu adicionei esse @export em volume, idioma e efeito? Eu fiz isso para que elas apareçam aqui no inspetor, mas eu preciso declarar qual spinbox é o volume e o mesmo vale para os outros. Então eu vou pegar eles e arrastar aqui. E agora, com eles declarados, precisamos ajustar mais uma coisa. O jogo está carregando, mas não estamos aplicando as informações carregadas. Então, aqui no underline ready da main scene, eu vou definir que as informações dos itens da tela vão ser iguais às variáveis que estão na global. E com isso, se eu alterar as informações e salvar, elas são mantidas. E se eu alterar, mas fechar sem salvar, daí elas não são mantidas. Mas é isso. É assim que você pode fazer para salvar as informações básicas do jogo usando o config file. E se ainda assim surgir qualquer dúvida, deixa um comentário aí que eu tentarei responder assim que for possível. Até um próximo vídeo.